Desde o início do culto eu estou seguindo o capítulo 14 de Marcos, né? Começamos o culto abrindo um espaço no nosso coração, um cenáculo, um lugar pronto para que Jesus pudesse realizar a sua ceia. Depois seguimos um pouco e vimos a própria ceia, em que nosso lugar é um lugar na mesa, junto com Jesus. Não importa se muito perto ou se muito longe, o importante é estar onde Jesus está. E depois de tudo isso, o que seria o mais natural, talvez para mim, seria que quando eu saísse por aquela porta lá, depois de ter lugar que Jesus está no meu coração, ter participado da ceia, o natural seria que eu saísse pronto para ter uma vida uau. Não era isso? A questão é que, se você continua lendo o capítulo 14, você vai encontrar algo muito especial. 14, versículo 33. Eles saem, né? Versículo 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, medo e de angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Eu não sei você, mas para mim é muito estranho. Depois de participar de um cultaço, né? Eu imagino que aquele momento da ceia, né, foi maravilhoso. Tinha até o pessoal do louvor lá. É verdade, ó, leia lá o versículo 26, né? E tendo cantado um hino, saíram para o monte. Até louvor teve, foi um super culto. Depois de participar de um super culto, eu vou para o mundo e chego lá, o que acontece? Medo. Medo. E não foi diferente com Jesus. E se você continua lendo, você vai perceber que o medo faz algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que faz com que todo mundo vá embora e só fique Jesus. Todos os discípulos que abriram o cenáculo, prepararam as coisas, prepararam a ceia, comeram juntos, cantaram hino, na hora em que vão para o mundo, na hora em que saem, na hora que vão para... O que acontece? O mundo nos dá medo. E todos nós aqui temos, em doses diferentes, medos. Este mundo é um mundo que nos dá medo. Tem um medo bom. Por que a gente não deixa, Davi, todo mundo jogar bola na Dutra, grande, espaçosa, plana, né? Era só pôr os gols. Por que bola na Dutra? Medo de ser atropelado. Uma carreta para sair em cima. É um bom medo ou não é? Um bom medo. Mas e amanhã, segunda-feira, quem vai procurar emprego ou vai procurar uma posição melhor e está com medo de fazer o currículo? O que eu coloco aqui? Como é que vão me interpretar? E na hora de fazer a entrevista? Esse não é um bom medo, viu? Porque esse medo paralisa você. Esse medo faz com que você não ande. Existe o bom medo e existe o medo mau. E o medo, ele sai caro, viu, gente? Ter medo custa e custa muito. Muitas coisas nós deixamos de fazer. Muitas oportunidades nós deixamos de aproveitar. Muitos lugares nós não vamos. Muitas pessoas nós não conhecemos. Porque o preço que o medo cobra é alto. E eu queria falar um pouquinho sobre isso.
Medo. O custo que o medo nos dá. Eu queria ler João 20, versículo 19. Quem achou, por favor, leia. João 20, 19. João 20, 19. Por favor, se você achou, leia. Não precisa esperar por ninguém, não. Chegada, pois, a tarde, e aquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos comeram dos judeus que tinham machucado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. O primeiro custo que o medo nós pagamos é que a gente perde, a gente limita o potencial que Deus tem colocado na nossa vida. Diz o texto que eles estavam trancados. Eu queria te fazer uma pergunta. A porta foi trancada por dentro ou por fora? Por dentro. Não foi pelo lado de fora. O medo fez com que eles fossem até a porta e trancassem a porta. E o que eles estavam trancando ali? Nada mais, nada menos, eles estavam trancando toda a missão de Jesus. Alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas foi fechado pela porta do medo. Centenas de nações seriam alcançadas e foram alcançadas, mas naquele momento eles estavam limitando tudo isso que Jesus já tinha feito na vida deles. Um preço alto para a missão. Quando a gente fecha as portas, pelo lado de dentro, sai caro. Jesus tinha investido na vida daqueles homens durante mais de 3 anos. E agora o medo fez com que eles não saíssem mais. O medo limita o que a gente pode fazer para Deus. Não é só para os outros e nem só para nós. Às vezes não fazemos para Deus porque ficamos com medo e trancamos a porta da salvação para tantas pessoas. Um outro custo, Eclesiastes 12:5. Se você achou Eclesiastes 12:5, por favor, leia. Começa com medo, né? Quando o medo entra na nossa vida, o custo é que a gente reduz tudo. E a pior redução que a gente faz é a redução de alegria. Uma pessoa com medo, nada é suficientemente bom. Nada. Tudo podia ser melhor. Tudo podia ser um pouquinho mais. Por isso que uma pessoa com medo, a primeira coisa que a gente olha no rosto dela, ela não sorri. Você já observou isso? Que quem tem medo perde o sorriso no rosto. É uma das coisas que é roubado da gente quando a gente está com medo. Fica aquele semblante de... Tipo quando eu olho para o Tom assim. Ih, está gravando. A gente perde oportunidades de simplesmente sorrirmos, porque o medo roubou isso de você e você está pagando esse preço. Se você não tem sorrido, se você não está ficando feliz na tua vida, se as pequenas coisas não fazem você mais uma pessoa alegre, eu queria dizer para você, você está sendo roubado. Faça um BO. Não é isso? Está sendo roubado, o que a gente faz? Faça um BO, porque está te roubando a tua alegria. Você está se tornando uma pessoa triste, chata, porque o medo está roubando isso de você. Não é você. É o medo que está dizendo para você, os montes já não são tão altos. As coisas já não são tão boas. Eu já não tenho mais prazer. O medo vai roubando
E esse preço é alto demais. Uma outra coisa que o medo também rouba de nós. Gênesis 3:10. Quem achou, por favor, leia. Ouvi a tua voz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Uma outra coisa que o medo rouba da gente são os nossos relacionamentos. Vou te dar 2 exemplos. Você tem medo de dizer o que você pensa para os outros? Teu relacionamento está roubado. Você tem medo de confronto com as pessoas e você só quer que todo mundo fique em paz e ninguém fique... Você tem medo de falar alguma coisa e ser confrontado? Teu relacionamento com a pessoa e com as pessoas está sendo roubado. Porque você está com medo, sabe por quê? Porque você fica nu. Quando você diz o que você pensa, todo mundo sabe quem você é. E aí você fica nu diante das pessoas. E ficar nu diante das pessoas nos dá medo. E foi isso que Adão teve. Por que Adão ficou com medo de estar nu? Ele sempre esteve nu. Mas quando a gente tem que falar o que a gente pensa, que a gente tem que se expor para os outros, a gente fica com medo. E o medo rouba o teu relacionamento. Quantas pessoas hoje estão vivendo em lares que não podem dizer o que pensam, não podem agir como gostariam de agir por causa de medo. Sabe quanto tempo esses relacionamentos duram? Pouco, muito pouco. Porque se a gente não pode ser a gente mesmo, porque tem medo da crítica. Quantas vezes você, na hora que está escrevendo alguma coisa para alguém, fica pensando 20 vezes antes de escrever? Medo de ser mal interpretado. E aí você não escreve o que devia, nem no WhatsApp, né? 2, 3 linhas. Fica lá. E o WhatsApp é um negócio legal, né? Porque sempre aparece quando você está escrevendo, né? O outro sempre sabe. Aí, escrevendo. Não é isso, Eric? Aí, para. Aí, escrevendo. Aí, para. Escrevendo. E para. Escrevendo. E fica umas 20 vezes escrevendo e no final, sabe o que é que vem? Uma carinha amarela sorrindo. Medo de escrever por medo de ser criticado. É ou não é verdade, irmãos? É por isso que a gente fica com medo. Medo de ser pego nus. Um outro medo, um outro preço que a gente paga por ter medo. Provérbios 10, 24. Quem achou, por favor, leia. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. As maneiras dos justos, Deus oculta. Aquilo que teme acontece. Sabe uma das coisas que a gente mais ouve das pessoas medrosas? Eu sabia que ia acontecer e aconteceu mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Que quando a gente fica com medo, nós ficamos extremamente sensíveis para as coisas ruins da vida. Não é que você atrai o ruim, não, viu? Mas você se torna uma pessoa extremamente sensível. Você está tão sensível por causa do medo, que você olha e fala assim, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer. Mas quando alguma coisa boa acontece na vida do medroso, sabe o que acontece? Para ele? Nada, porque ele não vê. Ele está tão sensível para as coisas ruins, que quando acontece alguma coisa boa, ele nem percebe. Precisa vir um terceiro e dizer, é você mesmo que ganhou. Não, eu não ganhei não, isso foi... Quando você está com medo, você se abre para tudo quanto é coisa de porcaria e você fica
tão atento para as porcarias da vida que você valoriza muito mais elas do que as coisas boas. O medo rouba de você a experiência de ser alguém abençoado por Deus. Se você está vivendo com medo, você está perdendo a oportunidade de viver como alguém que Deus ama. Porque as suas atenções estão exclusivamente no que dá errado. Mas eu não quero vir aqui pregar para você sobre um medo e o que o medo está te roubando. Porque a Bíblia não termina assim. Você sabe qual é a maior das instruções de Deus para o ser humano? A que mais vezes se repete na Bíblia? Não temas. É exatamente essa. Ela se repete mais de 350 vezes na Bíblia. E em todas as suas vertentes. Porque tem não temas, confia em mim, entrega teu caminho, eu te sustento. São todas vertentes de não temas. Então hoje, o que eu vim aqui dizer para você não é como é que você tem vivido. Eu vim aqui dizer para você como é que a Bíblia quer que você viva com respeito ao medo. Para que você não saia fugindo como os discípulos saíram fugindo. Você se lembra? Os discípulos fogem, mas Jesus permanece. E por que Jesus permanece? Porque Jesus sabe lidar com o medo. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse aprender aqui com 3 coisinhas bem básicas de como a gente pode lidar com o medo. A primeira delas é João 8:32. Quem achou, por favor, leia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse para ser liberto do medo, que a gente aprende com Jesus, é dar valor à verdade. E a verdade está aqui. Jesus ensinou que a palavra de Deus é a verdade. Quando você e eu nascemos, os pedagogos dizem que a gente nasce com basicamente 2 medos. O primeiro dos medos que a gente nasce é o medo de cair. Não sabe andar. Medo de cair do colo. Um medo, quando você pega uma criança, ela se ajunta em você. Você já percebeu? Que ela cola em você. Não é porque ela te ama, é porque ela está com medo de cair. Desculpa, né, decepcionar você. Mas é isso que os pedagogos dizem. Qualquer criança que vai para o colo de alguém, ela se aninha, ela se ajunta, ela não quer ficar muito longe, porque ela sabe que cair dá medo. E o segundo medo que a gente nasce, segundo os pedagogos, é que a gente nasce com medo do barulho. Por isso que quando acontece alguma coisa muito barulhenta do lado da criança, qual é a reação dela? Uá, chora, com medo do barulho. Aqui eu queria que você entendesse uma boa notícia para mim e para você. O resto dos medos que a gente tem, a gente aprendeu. Não nasceu com a gente. Sabe medo de ser roubado? Você aprendeu. Você não nasceu com ele. Sabe medo de morrer? Você aprendeu. Você não nasceu com ele. Sabe medo de ficar doente? Você aprendeu. Você não nasceu com ele. E se a gente aprendeu, então a boa notícia é que a gente pode desaprender. E é isso que a palavra de Deus faz comigo e com você quando ela vai ensinando novas coisas. Ela vai retirando as coisas velhas de nós e vai colocando em nós aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente é sério, aquilo que realmente existe. Porque boa parte do medo que você tem e que eu tenho, sabe de onde vem? Vem do nada. Vou contar para vocês aqui os mais velhos vão se lembrar, os mais novos vão ouvir. Certa vez eu fui no cinema assistir um filme chamado Tubarão. Viu como é que esse pessoal sabe? Viu como é que... Viu?
perdeu o melhor da vida, não assistiu o Tubarão no cinema. Porque era uma tela enorme, gigantesca. E cada vez que o bicho ia aparecer, tinha uma musiquinha. Quem lembra da musiquinha? E aquela bendita musiquinha, aquele bendito filme causava um pavor. Que quando eu ia tomar banho, parece que eu escutava a musiquinha. Que quando eu chegava para ver foto do mar, eu lembrava do quê? Sabe quantas vezes eu vi um tubarão na vida? É exatamente essa, nunca. Mas sabe quantas vezes eu fiquei com medo de tubarão? Um monte. Um monte. Por isso que a gente precisa da Bíblia, porque boa parte dos medos que nós estamos tendo não tem fundamento verdadeiro nenhum. Nenhum. É por isso que a gente precisa da Bíblia. Por isso que ela nos liberta dos medos. Porque ela vai mostrar o que é verdadeiro e o que é filme, o que é ficção, o que é coisas que jamais vão acontecer, mas que a gente está morrendo de medo. Boa parte da nossa vida nós estamos gastando pensando em resolver medos que nunca existiram e nunca existirão. Nunca. Comece a ler a palavra de Deus para ela poder libertar você dos medos, os que são reais e aqueles que são pura imaginação. A segunda coisa, para poder viver sem medo, está em 1 João 4,18. 1 João 4,18, por favor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo precisa sair quando o amor entra na nossa vida. E biblicamente nós sabemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar o próximo também. Sabemos que é este amor que a Bíblia está dizendo, deste amor a Deus e amor às pessoas. E por que então que o medo, quando entra na nossa vida, ele tira fora? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está com medo, sabe quem é o foco principal quando a gente está com medo? É Deus? É o próximo? Você está tão preocupado em preservar a tua pele, você está tão preocupado em se livrar dos problemas, você está tão preocupado com um monte de coisas que só dizem respeito a você. Quando nós colocamos o amor na nossa vida e nós começamos a amar a Deus e a amar as pessoas, sabe o que acontece? A gente tira o foco da gente e começa a pôr o foco em Deus e nas pessoas. Por isso que o amor liberta. Por isso que o amor lança fora todo o medo. Porque faz com que a gente realmente comece a olhar não para a gente, não para as nossas preocupações, não para os nossos interesses, mas a gente começa a olhar para os outros. E boa parte das nossas decisões, das nossas atitudes, que nós realmente resolvemos, são baseadas no medo de autopreservação nossa. Gente que aceitou amar a Deus, sabe por quê? Medo de ir para o inferno. Não tem nada a ver com amor a Deus, quer ainda é se safar, livrar-se a sua pele de ir para o inferno. Então se eu não vou, eu estou com medo do inferno, então eu vou para Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós vamos para Deus porque amamos a Deus. Não servimos os outros com medo do futuro, a gente vai precisar Alice. Vai, porque lá, quando eu tiver 80 anos, né, ela vai lembrar e vai me ajudar. Este medo de eu ajudo os outros porque eu estou com medo do meu futuro. Eu estou focalizando em mim. Não estou focalizando na ajuda ao outro. Mas o perfeito amor, aquele que olha para Deus e olha para o outro, e tira o foco de si mesmo, esse arranca.
tira fora o medo. Se você está com medo, comece a amar a Deus e a amar as pessoas, e você vai ver como é que isso passa. Passa. Vai saindo, vai indo embora, e você vai percebendo que a vida vai ficando muito mais livre, muito mais tranquila. Você não precisa viver com medo. Ame a Deus e ame as pessoas. Em terceiro e último lugar, Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Quem achou, por favor, leia. Não vale ele, hein? Ele já leu 2. Vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Quando o medo vier, qual deve ser a nossa atitude? Qual foi a diferença entre os discípulos que foram embora e Jesus que ficou? Diz o texto que Jesus também estava com medo. Mas quando veio o medo, qual foi a decisão, a atitude de Jesus? Quando o medo chegou, eu vou confiar em Deus. Certa vez, Deus chamou um homem chamado Moisés. Você conhece a história, é uma historinha muito bonitinha, né? Ele vai, é tão bonitinha, né? Eu gosto tanto dessa história, começa com ele matando, eu acho bacana. A história dele matando o egípcio, eu acho, não sei como é que está filmando, né? Eu não sei como é que as crianças escutam esse tipo de história que está na Bíblia, né? O meu herói é assassino. Mas tudo bem. Não termina aí, né? Ele vai, passa 40 anos no deserto, trabalhando, cuidando de ovelha, né? Casando, tendo filho, né? Juntando um dinheirinho daqui, afinal de contas, né? Não sabe o futuro e tal. E depois de 40 anos, ajuntando a sua reservinha, né? Tendo seus filhos, tendo aquela vidinha que todo mundo aqui sonha um dia ter. Chegar aos 80 anos e ter uma boa aposentadoria, não é isso? Ganhando bem, as ovelhinhas, né? Todas rendendo, né? Rendendo lã, lógico. Né? Boa terra, lugarzinho tranquilo, todo mundo agora desfrutando. Era isso que seria a aposentadoria de Moisés. Mas aí Deus vira para ele e fala, Moisés, deixa tudo isso aí e vai lá, falar com o faraó para deixar o meu povo sair. E o mais estranho de tudo é que o cara, na hora que vai se aposentar, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, né? Bom, família boa, filhos na escola, né? Está tudo joinha. Nessa hora ele pega e fala, tá bom, eu vou. E deixa tudo. Deixa tudo. Deixa até a mulher, né? E os filhos, porque ela vem depois. Ele vai com tudo, ele aceita isso. Nessa hora em que todos nós diríamos, por medo do futuro, diríamos o quê? Vai não. É ou não é? 80 anos. Nossa mente medrosa diria para Moisés, vai não, Moisés. Continua aí, as ovelhinhas vão render. Fica aí, rapaz. Não sai daí, volta para o Egito não, lá tem crise. Eu ia dizer que o Temer assumiu, mas não, né? Tem crise lá, né? O negócio está ruim, não vai para aquele país, não. Aquele país é muito... Você vai perder tudo que você conquistou. E o que é que Moisés faz, meus irmãos? Moisés diz, tá bom. Dá aquela... não sei falar, manda mais alguém comigo, mas e vai. Essa é a atitude de Moisés. Mais para frente, a gente tem com Jesus... um cara que ainda era jovem. Diz o texto que ele era o jovem. E ele era o jovem rico.
A vida toda, pode fazer todas as aventuras possíveis e imagináveis, pode fazer rapel, pode fazer um monte de coisa, ele é jovem, ele é rico, ele pode e não está nem doente, não está nem precisando de nada. E Jesus vira para ele e fala assim, olha, pega tudo que você tem, dá aos pobres e aí você me segue. E o que esse jovem faz? Vira as costas e vai embora. Medo de perder tudo. Você observou que o medo pode fazer a grande diferença na tua vida e na minha vida? Por medo a gente pode dizer não para algo maravilhoso que Deus tem para mim e para você. A gente pode escolher. Quando o medo vier, a gente pode escolher como Moisés escolheu ou como o jovem rico escolheu. Qual é a tua escolha? A gente pode fazer a mesma escolha de Adão quando o medo vier. Ficar com medo, se esconder, se encolher e fugir de Deus. Podemos ainda estar com a natureza de Adão tão forte dentro da gente, que cada vez que a gente sente medo, a gente quer ir para dentro de uma caverninha. Escondidinho, ninguém vai me ver, ninguém vai falar comigo, eu não quero saber de ninguém, eu estou apavorado. Até quem vem para me ajudar, eu fico desconfiado. Você e eu podemos estar com a natureza de Adão ainda tão impregnada na gente, que a gente está fugindo até de Deus. Que a gente sabe que é bom, sabe que Ele nos ama, sabe que Ele nos dá o paraíso, sabe que Ele tem tudo de bom para a nossa vida, mas o medo faz com que a gente fuja até de Deus. E essa é a natureza de Adão ainda dentro de mim e você. Ou a gente pode ter uma natureza transformada, como Davi disse. Quando o medo vier, aí eu vou me posicionar, eu vou tomar uma atitude e vou ficar ao lado de Deus. Foi por isso que Jesus não fugiu. Quando teve medo, ele permaneceu, porque ele sabia. Quando tiver medo, eu confiarei no Senhor. Qual natureza está conduzindo a tua vida, meu irmão e minha irmã? De verdade. Porque a gente vai sair daqui igual Jesus saiu do cenáculo. E o medo vai vir sobre nós. Vai vir. Aí você fala, não. Para no farol de vidro aberto. Motoqueiro que para do teu lado como alguém na garupa. O medo virá, meus irmãos. Mas qual será a nossa atitude? Qual será a nossa decisão? Fugimos? Ou dizemos, agora que o medo chegou, é agora que eu vou confiar no Senhor. É agora. É nessa hora que a gente vai separar os que confiam daqueles que não confiam. Feche os teus olhos, que Deus continue falando com você. Ore ao Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade pode te libertar, a verdade de Jesus. O amor de Jesus pode te libertar. A fé em Jesus pode te libertar de todo medo. Você e eu não precisamos viver com medo. Não precisamos viver com medo. Quando o medo vier, posicione-se ao lado do Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor arranca o medo de nós. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, Pai, porque a gente pode viver num mundo em que o medo é quase tóxico. Respirar neste mundo já nos dá medo, Senhor.
Mas quando o medo vier, ó Deus, e quando o medo vem, que a gente possa se lembrar e que a natureza de Jesus em nós, só ela, possa realmente nos dizer: eu confiarei no Senhor. Foi com essa confiança que Jesus deu a vida dele lá na cruz e não fugiu como os demais. A permanecermos firmes, confiantes de que o Senhor vai arrancar todo o medo da nossa vida. Peço de uma maneira muito especial por aqueles que estão com medo de tomar decisões, com medo de tomar posições. Pessoas que vão voltar para casa e estão com medo de dizer o que pensam. Estão com medo de serem criticadas. Estão com medo, ó Deus, e medos, e medos, e medos. Eu te peço, ó Deus, de uma maneira muito especial nesta manhã, ó Deus. Fala com cada uma delas, Senhor, que elas podem sim ficar ao lado do Senhor. E o Senhor diz: não temas. Não temas, servo meu, não temas, porque eu sou contigo. Que o não temas, ó Deus, seja maior do que o medo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado.